Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Neuróbicos da temporada Neurojogos. Eu sou Liana Tubelo e hoje nós vamos falar de tabuleiro e cognição. Cognição é uma função psicológica atuante na aquisição do conhecimento e se dá através de alguns processos como a percepção, a atenção, a associação, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem. A palavra cognitione vem dos escritos de Platão e Aristóteles. Cognição, já em neurociência, a gente divide para compreender melhor em gnosia mais praxia, igual a cognição. Gnosia é perceber, é percepção. Praxia é fazer. Então, eu percebo algo e faço. Então, aí eu tenho um ato cognitivo. É o conjunto de processos psicológicos usados no pensamento que realizam o reconhecimento, a organização e a compreensão das informações provenientes dos nossos sentidos, então do sensorial, para que posteriormente o julgamento através do raciocínio os disponibilize ao aprendizado de determinados sistemas e soluções de problemas. Então também implica em funções executivas, e funções psicológicas superiores, envolvidos no exercício cognitivo, na atividade cognitiva. E os jogos de tabuleiro utilizam de superfícies planas e pré-marcadas com desenhos ou marcações de acordo com as regras envolvidas em cada jogo específico. Os jogos podem ter por base estratégias puras, sorte e, por exemplo, rolagem de dados, ou uma mistura dos dois, e geralmente tem um objetivo que cada jogador pretende alcançar. Os primeiros jogos de tabuleiro representavam uma batalha entre dois exércitos, e a maioria dos jogos de tabuleiro modernos ainda são baseados em derrotar o adversário, em alguma coisa nesse aspecto, em jogos de captura, ou de alcançar uma meta específica, como aqueles jogos mais de trilhas, como o jogo da vida, Existem muitos tipos de jogos de tabuleiro, sua representação pode variar de situações da vida real a jogos abstratos sem nenhum tema, como por exemplo o jogo de damas. E as regras podem variar desde o simples, como é o jogo da velha, para aquelas que descrevem o universo de jogos em grande detalhe, até os jogos mais complexos, como o próprio jogo de xadrez, que ele é bastante complexo. Existem registros de jogos de tabuleiro há cerca de 5.000 anos atrás, nas civilizações como Egito, Mesopotâmia. Apesar de ser difícil de datar qual foi ou quais foram os primeiros jogos da humanidade, eu vou trazer alguns aqui que são jogos antropológicos, como o jogo da mancala, o jogo do xadrez, o jogo da velha, o jogo de damas. Então, vou trazer um pouquinho da história deles, como eles surgiram, onde surgiram. Então, o xadrez, por exemplo, existem evidências de que o xadrez foi primeiramente inventado na China em 204, 203 a.C. por Han Xin, um líder militar, para dar às suas tropas algo para fazer durante o acampamento de inverno. A origem na Índia é a mais aceita, com o nome de chaturanga, sem data determinada, sabendo-se apenas que foi há muito tempo antes de Cristo, e chaturanga vem do sânscrito chatur, significa quatro,
e anga significa partes. Esse nome refere-se a 4 divisões dos exércitos da antiguidade: infantaria, cavalaria, carruagens, elefantes, e o xadrez era então claramente um jogo de guerra. A palavra xadrez em português veio com variantes: axadrez, enxadrez, encendreche, e se originaram do sânscrito, também de chaturanga, no século XVI. Mas também existem evidências no Egito de tabuleiros desenhados e com hieróglifos nas pirâmides egípcias, que tem aí uma datação de 3.000 anos, muito semelhante ao jogo do xadrez, né? Bom, já que falei do xadrez, vou falar do jogo de damas. O jogo de damas, ele surge na Europa medieval, sem que se possa precisar exatamente que data. É descendente, né? Ou seja, ele é uma variação, uma variante do jogo Alquerque, que é um jogo que tem trilhas como uma de suas variantes de quem herdou a captura ao pular uma peça do adversário. O tabuleiro primitivo com captura já existe há 40 séculos. O povo na África movia pedras ou conchas em linhas desenhadas na areia. Assim como fazemos hoje, eles capturavam as peças pulando sobre a peça adversária. Esse jogo ainda não era o jogo de damas, então as peças moviam-se para qualquer lado, né? E não havia promoção à dama. Existem achados arqueológicos que retratam os faraós do Egito jogando este jogo por volta de 3.500 anos atrás. O jogo também recebeu elementos do xadrez, como o próprio tabuleiro. Então, o movimento que é diagonal, se você pensar, não tem coerência com os quadrantes do tabuleiro de xadrez. Então, o que aconteceu? Se sabe que um turco que vendia sedas esteve na África, viu os nativos jogando Alquerque e levou a ideia para a França. Na França, como o xadrez só era jogado pelos homens, mulheres não poderiam jogar, eles então tiveram a ideia de pegar o tabuleiro de xadrez e colocar nele o movimento do Alquerque, que virou o jogo de damas. Por isso esse nome, porque as mulheres começaram a jogar. Outro jogo que é bastante antigo e os achados antropológicos, arqueológicos datam do Egito antigo, de 3.500 anos atrás, são os tabuleiros do jogo da velha, né? Que esses tabuleiros se assemelham muito ao utilizado no jogo da velha, os tabuleiros que foram encontrados por lá, né, nos achados arqueológicos, também se atribuem às suas origens da antiga China, onde era aparentado com um popular jogo conhecido como o Jogo dos Três Caminhos. Ainda foram encontrados possíveis exemplares desse jogo em navios vikings, 900 anos depois de Cristo, e em cavernas com restos estimados de 1400 a.C. Mas o jogo da velha, anteriormente a esse nome, é chamado de jogo do galo em Portugal, tic-tac-toe nos Estados Unidos. É um jogo extremamente simples, que não traz grandes dificuldades para seus jogadores. Seu nome teria se originado na Inglaterra, né, quando, nos finais de tarde, mulheres que se reuniam para conversar e bordar acabaram por oferecer às mulheres mais idosas que não conseguiam bordar esse jogo tic-tac-toe para poder se entreter, e aí acabou virando o jogo da velha, né, ou das velhinhas. Mas é um jogo simples que usa de análise espacial, de controle inibitório para não fazer um movimento errado, e se chegar ao uso, sim, de flexibilidade cognitiva, de
também de raciocínio, de pensar a jogada antecipadamente, então usa muitas funções executivas, de análise, de observação. Então é um jogo cognitivo. Outro jogo antigo mesmo, arqueológico, né, antropológico, é o jogo Mancala, que é africano, que vem do árabe Nakala. Admite-se que tenha sido inventado pelos egípcios. Mais tarde foi introduzido na Ásia, nas Filipinas e na África Negra. No século XVI, através dos escravos negros, chegou às Américas e às Antilhas. Segundo Santos, que é Maria Santa dos Santos, ela nos diz, né, nos seus livros sobre jogos, que a Mancala foi trazida para o Brasil, consequentemente, com a escravidão dos africanos. Com os nomes de Aiu, Oulu, Walu, Adi, Ti, tem vários nomes, tem mais de 12 tipos de nomes diferentes, em dialetos diferentes na África, né? Mas no livro dela se relata que os jogos africanos, em particular os de tabuleiro, conhecido como a Mancala, são também chamados de jogos de semeadura ou jogos de contagem e captura. A Mancala revela uma íntima relação entre o homem e a mãe terra. Semeaduras e colheitas simbolizam os movimentos das peças dentro de uma complexidade próxima do xadrez. É um jogo bastante matemático. E aqui no Brasil nós temos um jogo muito interessante, que é o jogo da onça, um jogo indígena, é o nosso tesouro nacional, que, assim como o especialista em jogos do Museu Britânico Irving Finkel classificou as descobertas dos projetos indígenas do Brasil, ele buscou pesquisar sobre os jogos no Brasil e encontrou esse jogo. Entre eles está esse espetacular, que é o jogo da onça. É conhecido por tribos de todos os lugares do nosso país. Era jogado antes com os portugueses, antes dos portugueses chegarem no Brasil, né? E este jogo lida com as raízes da cultura nacional. Uma boa oportunidade para você conhecer um pouco mais da nossa cultura fascinante, nossa cultura dos povos originários. É jogado no chão, com um tabuleiro traçado na areia, e usando-se pedras como peças. Uma peça representa a onça, ou também pode chamar de tigre, e 14 outras iguais, pecinhas iguais, são os cachorros. Trata-se de um jogo de estratégia para 2 jogadores, em que um deles atua como a onça, com o objetivo de capturar as peças do adversário, ou seja, os cachorros. E a captura é feita como o jogo de damas, sempre diagonais, né? O jogador que atua com os cachorros tem o objetivo de encurralar a onça e deixá-la sem possibilidade de movimentação. Ou seja, normalmente não tem como matar a onça, sim capturá-la, né? Cercá-la. Então, o que acontece? É só você botar aí na internet jogo da onça, jogo do tigre, você vai ter o desenho do tabuleiro, que é um tabuleiro muito fácil de se desenhar, e um jogo incrível, também de funções executivas, de estratégias. É um jogo altamente cognitivo. Além desses, nós temos também o jogo da Hora do Rush, que é um jogo industrializado, né? Se encontra fácil nas lojas, que tem uma proposta muito simples. É um jogo que usa de estratégias espaciais, de antecipação, de controle inibitório, de seguir pistas. A meta inicial é fazer com que o jogador tire o veículo de um engarrafamento. Embora pareça fácil, os movimentos limitados dos carros dão uma maior dificuldade de se chegar ao objetivo final, que é tirar o seu carro do estacionamento, né? Então, esses jogos, eles trazem um esforço do exercício que vai resultar
em uma comunicação mais elevada na parte introspectiva. O melhor é que pode ser usado com crianças, adultos ou realizado em família, né? Também é utilizado muito em consultórios neuropsicológicos, psicopedagógicos. Então, ainda falando da hora do rush, ele trata-se então de um quebra-cabeça onde as peças necessárias são de formato de carros e caminhões. A proposta é que você os acomode adequadamente no tabuleiro, de acordo com as cartas tiradas. Nisso tudo vai depender da carta que você tirou, né, para jogar, e aí você vai configurar, botar os carros e caminhões na forma que a sua carta manda. As principais recompensas do jogo é o estímulo de operações espaciais e de relacionamentos. Embora seja um jogo individual, você pode estar em grupo e aí cada um jogar uma vez. Por meio da concentração e atenção, você precisa dar uma solução inteligente aos problemas que vão sendo apresentados. No entanto, a forma que você utiliza o jogo, no caso a situação, pode significar que outros problemas podem ser trabalhados. Então, além desses jogos, existe um outro que não sei se é tão conhecido, mas é um jogo de tabuleiro que se chama Shanok. O Shanok é um jogo também que trabalha com psicológico, mais para adultos, né? Com ligações mentais e elementais mais complexas. Pode ser melhor apreciado pelos adultos e jovens adultos. Então, a meta é fazer com que os jogadores ou pacientes, né, se está sendo jogado num consultório, possam dar um salto quântico em suas vidas. Esse processo acontece por meio de insights que ele recebe durante as jogadas, mas cabe deixar claro que o mesmo precisa ser conduzido por uma pessoa que vai ser um mediador, sendo essas regras do jogo invioláveis, né? Então todo jogo ele tem regras que imitam a vida, que trazem também essa cumplicidade do jogador e mesmo que seja um jogo competitivo, ele trabalha relações, então sempre vai ter o olhar da cooperação. Então esse jogo ele conecta a sua psique ao universo, né? Esse jogo específico que eu falei. Até vou referir de novo o nome, como é que é o nome, pode ter alguém interessado em conhecer, que é Shanok, é Chanoch. Mas é um jogo bem para adultos mesmo. E fica mais fácil acessar o inconsciente, né? Ele é muito usado nos consultórios, porque o mediador, o terapeuta, vai conduzindo as jogadas conforme o seu objetivo. Nisso, sempre que rolar o dado, terá as suas perguntas respondidas, conselhos e outras perguntas para você responder. Então, entre adultos pode ser uma boa pedida aí para reflexão nesses momentos que a gente vive hoje. E ele pode trazer revelações sobre a sua personalidade, sobre resiliência, né? Tem um outro jogo que chama Brincando com as Cores, que ele é bem lúdico, ele é mais para o público infantil. São jogos cognitivos de tabuleiro, né? Basicamente é um quebra-cabeça onde os participantes associam objetos às cores, tem 8 cartelas e 5 peças para cada um. O jogador trabalha a memorização inicialmente. A memorização abraça completamente o espectro das cores, entretanto, o exercício vai permitir essa memorização atinja os setores da vida cotidiana. Também trabalha com reconhecimento, além da memorização, ele reconhece objetos, pessoas e situações que vão se apresentando durante o jogo. E também, dependendo da essência, né, ele poderá intervir para romper fazer um trabalho específico e aperfeiçoar situações
em que as crianças estão tendo dificuldades, né? Então ele é um veículo para trabalhar as relações de forma até mais terapêutica. A flexibilidade mental isso significa que abordar novas frentes de pensamento, né? Mudar estratégias, observar outras abordagens além das que a gente já conhece. Então, os jogos de tabuleiro podem trazer essa possibilidade de exercitar flexibilização cognitiva, de achar outros caminhos para resolver um problema, e isso pode ser muito válido para depois, na vida, né, cotidiana, a criança poder resolver suas situações, problemas de forma mais adequada, mais tranquila. O jogo ele traz essa veia terapêutica muito forte de autoconhecimento. Dessa forma, então, teremos um jogador mais respeitoso, inteligente, responsável com suas atitudes. Então, através do jogo, a gente consegue grandes resultados sociais. O desenvolvimento cognitivo, então, está presente. O conjunto de habilidades de desenvolvimento é adequadamente trabalhado nessas participações em jogos, né? Quanto mais jovens somos expostos a esses jogos, mais nos desenvolvemos e liberamos nosso potencial. Em suma, nosso crescimento pode ser adequadamente aperfeiçoado o quanto antes nos envolvemos em lições que os próprios jogos nos trazem. Desenvolvimento social, então outras pessoas podem se beneficiar direto ou indiretamente, né, do jogo nas relações de grupo, e também o trabalho democrático, ambiente social mais sadio, relacionamentos físicos, não só digitais, embora a gente possa jogar digitalmente também com amigos. Valores, os valores principalmente morais, né, ajudam a desenvolver melhor a relação com o mundo, e isso pode alcançar aí um autoconhecimento suficiente para entender diferenças e o seu papel em qualquer um dos núcleos relacionais que a gente esteja. Educa-se um adulto responsável pelo que diz, faz, pensa em relação a si e aos outros. Então, o jogo é um grande recurso, e os jogos de tabuleiro, ele nos possibilita trabalhar tudo isso que eu trago hoje para vocês. Recomendo aí buscar como se joga mancala, como se joga alquerque, o jogo da onça. Jogo de damas é mais comum, né? Todo mundo conhece normalmente, e até os pequenos também, porque mesmo que eles queiram jogar do jeito deles, eles sabem. O adulto acaba mostrando e eles imitam, sabe que existe uma regra específica para se jogar cada jogo de tabuleiro. Espero que tenham gostado aí das nossas indicações de jogos, e nos vemos na sexta-feira da semana que vem. Não, vocês me ouvem na semana que vem com mais um Neurojogo. Me sigam nas minhas redes sociais, @LianaPintoTubelo, tanto no Face como no Instagram. E se inscreva no meu canal do YouTube, que eu trago toda semana novidades sobre antropologia do brinquedo e do comportamento lúdico, e também neurociência e o brincar. Além de que alguns episódios dos nossos podcasts estão também colocados lá no canal Humanidade Lúdica, no YouTube, que a Spreaker faz essa distribuição para nós. Beijos lúdicos e joguem muito!